seja muito bem-vindo ao Pode Falar. E no episódio de hoje, nós continuamos buscando bons convidados que tenham relevância e tragam informações interessantes para vocês. Eu converso hoje com um profissional que é de uma área crescente no mercado, uma profissão que eu particularmente tenho muita curiosidade de saber, porque eu vejo muitas pessoas fazendo curso e embarcando nessa profissão como uma fonte de renda, um mercado crescente aí na nossa cidade e no Brasil como um todo. Cadu Carbinato está comigo hoje. Boa noite, Cadu. Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Já de antemão agradecer a sua disponibilidade em estar com a gente. Imagina. E hoje a gente vai falar com um corretor de imóveis. É isso? Isso mesmo, corretor de imóveis. Já faz pouco tempo, que eu entrei na área de corretagem. Eu sempre fui da área comercial, mas na corretagem mesmo eu entrei faz um pouco mais de um ano. E gosto muito do que eu faço. Isso é uma coisa que me apaixonei já de cara. Eu via essa possibilidade aí no mercado já desde antes da minha antiga profissão. Eu era correspondente bancário, E eu tive esse insight, falei, eu acho que está na hora de migrar para essa profissão do corretor e atender direto essa demanda da população. Então, já de cara me apaixonei muito pela profissão. E como correspondente bancário, você trabalhou quantos anos, Cadu? Foram, acho que 4 anos trabalhando como correspondente, de 4 a 5 anos, Mas eu era especializado em empréstimos consignados. Sim. E eu via que o mercado estava um pouco decrescente. E há uns 2 anos atrás, até minha esposa é minha sócia, E comentei com ela, falei, eu acho que está na hora de buscar um novo mercado. Então, enquanto ela continuou, ela assumiu a financeira, a gente tinha uma financeira aberta. Ela assumiu e eu parti para essa área da corretagem. Olha. Fui fazer o curso, fui fazer estágio numa imobiliária, aprendi, me lancei na parte de lançamentos, Porque existem diversos setores ali na corretagem. Comecei a trabalhar com a questão de lançamentos e gostei muito. Fui hoje estou em outra imobiliária, Sim. Onde eu tive a oportunidade de conhecer o mercado de diversos ângulos. Hoje eu faço tudo, E tenho essa liberdade de fazer tudo, Não tenho limitação nenhuma. E me apaixonando cada vez mais pela profissão. E hoje a minha esposa, eu que trouxe ela comigo. Sim. Hoje ela está começando. Ainda tem a financeira funciona agora em home office, de forma digital. E ela está tirando o Cresce, está fazendo estágio comigo, E entrando também nessa área da corretagem. Então você já trabalhava no mercado financeiro, você tem uma noção de economia, economia. E aí o corretor de imóveis, você viu uma grande oportunidade aí de trabalho e de mercado? De mercado e de trabalho, Porque é um mercado que ele só expande desde sempre, Tanto que tem um ditado dos nossos avós e bisavós, quem compra a terra não erra. E tá certo, o mercado, todo mundo precisa morar. A população se renova, a população vai crescendo, todo mundo precisa morar de alguma forma, seja de aluguel, seja em casa própria. Então você sempre está comprando um imóvel, para você ou para outro, mas você sempre está comprando. Esse é o sonho do brasileiro. O grande sonho do brasileiro é a casa própria, A casa própria. A casa própria eu acho que é o primeiro grande sonho do brasileiro. Quando a gente se enxerga como indivíduo, eu acho que a primeira coisa que a gente passa a buscar, a gente trabalha, a gente corre atrás para isso. Fala, eu preciso adquirir minha casa própria. Mesmo que não seja para investimento, que é para morar, eu preciso da minha casa própria. Acho que a gente tem isso dentro é instintivo, O instinto do ser humano é primeiro adquirir a minha casa própria, que é onde você começa a ter a sua própria vida, a sua individualidade. É dentro da sua casa. Não é só uma casa, Quando a gente fala ter minha casa própria, a gente fala de transformar um lar. Um lar. E criar sua própria família e passar a viver você com as suas próprias necessidades, suas próprias decisões. A partir do momento que você tem a sua casa própria, você passa a ter a sua independência, sua individualidade. Certo. No curso, quando você começou do zero, literalmente, foi fazer o curso, você sentiu alguma dificuldade? É difícil entrar nessa área? É um mercado, ele tem suas dificuldades, Você tem que entender de diversos assuntos, até para você entender e fazer uma boa negociação. O corretor de imóveis hoje ele não é só um profissional do núcleo capitalista, A gente tem uma responsabilidade social, como em toda a profissão, Então, se você quer ser um corretor de imóveis com excelência, você tem que entender da economia, você tem que entender um pouco da demanda tributária, você tem que entender um pouco de tudo. E quando você faz com vontade, eu não senti tanta dificuldade porque eu estava gostando daquilo.
Gostando muito. Então tudo que eu aprendia, mesmo que não fosse a matemática financeira, eu tive um pouco matemática financeira é tenso na hora de aprender, né? A parte jurídica, né? Mas faz parte do que a gente tem que saber para atender bem. Sim. Então envolve uma série de conhecimentos, né? Vou até deixar claro para as pessoas que buscam essa oportunidade que é uma profissão que, como todas as outras, tem as suas particularidades. Tem as suas particularidades. Você tem que estar muito bem por dentro de tudo para fazer um bom trabalho, né? Exatamente. Inclusive por dentro da demanda do município, no que você pode ou não pode fazer em determinadas regiões. Que foi onde eu comecei a entender do plano diretor. Por exemplo, eu não posso alugar para você ou te vender um imóvel em determinado local sabendo que você tem a necessidade de montar um comércio ali. Então eu preciso saber se tudo isso, né? O plano diretor permite um comércio ali. Então, tipo, eu tenho que ter esse conhecimento, por mais que as pessoas não gostem, falam, não quero nem saber de coisa municipal, eu tenho que conhecer até para saber se eu vou conseguir atender a sua dor, atender aquilo que você precisa. É interessante essa visão macro da profissão. Exato. Que muitos acabam não entendendo o trabalho do corretor. Exato. E acha que é tudo simples, é só ir lá mostrar o imóvel, só de você chegar e captar o imóvel, tudo já é um grande trabalho, né? Já é um grande trabalho. E dentro já atuando na profissão de corretor há quanto tempo, Cadu? Atuando na profissão de corretor 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Tá. E como que você sentiu o mercado nesse início aí? Foi fácil? No início foi muito difícil. Difícil. No início foi difícil e é isso que faz, às vezes, muitos corretores desistirem logo de cara, né? Principalmente quando você quer trabalhar com a venda imobiliária, você demora um pouco para ter esse retorno. E eu comecei trabalhando com empreendimentos, então demora ainda um pouco mais. Tem coisas que eu vendi lá, os primeiros imóveis que eu vendi, que eu ainda não recebi aquelas condições. Porque depende da construtora atingir a demanda mínima, para se ligar ao banco, para receber aquilo que foi vendido lá. Então, assim, demora um pouco até que o corretor comece gerar uma renda, conseguir se sustentar como corretor. Então, graças a Deus, eu já tinha a profissão de correspondente, a minha esposa permaneceu como correspondente, então eu não precisei, assim, ficar muito tempo sem receber. Sim. Eu tinha uma outra profissão que me permitiu passar um período ali de escassez para conseguir começar a colher bons frutos. É importante a gente estar ciente disso também, né? Você já tinha um segundo plano que você já vinha, que era o seu primeiro plano e se tornou o segundo. Se tornou o segundo, exatamente. E isso te ajudou muito no início, então? Muito, me ajudou muito e me deu esse suporte para que eu conseguisse correr bastante atrás, né? Porque assim, tem corretores, né? Eu falo, faz 1 ano e meio que eu estou no mercado e eu já vi corretores que estão há 10 anos no mercado que não correu tanto com eles 1 ano e meio. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas é uma coisa assim, você tem que correr. Você tem que todo dia buscar. Todo dia. E atrás do imóvel, porque o imóvel não tem não vem até você, né? Não Exatamente. Tem muita gente que entra para a área achando que ele vê lá na internet quanto que é a porcentagem de um corretor, já começa a ver que tem imóveis caros no mercado. O cara faz aquela como, pô, se eu vender uma casa de 1,5 milhão, fica um ano sem trabalhar. Cara, nem começa. Não é bem assim. Nem começa, então. Não é bem assim, não, né? É assim. Dentro das atividades que você executa, Cadu, tem aquela intermediação, né, entre a imobiliária e o cliente, que é um grande desafio lidar com o público, né? Não é fácil. E você tem que atender a expectativa tanto de quem está vendendo o imóvel como de quem está comprando, né? E as pessoas têm diversas visões diferentes do mercado imobiliário. A pessoa que está vendendo enxerga de um jeito, a pessoa que está comprando enxerga de outro. Você tem que fazer essa intermediação e atender aos dois, porque quem está vendendo também não está vendendo porque quer lucrar, às vezes está vendendo porque precisa vender, né? Senão estaria deixando ali acumular. Então você tem que vender bem também o imóvel do cara, né? Você tem que atender bem essa demanda da venda, tanto quanto a demanda da compra. E quem está comprando também está comprando porque precisa. E quer comprar barato, né? Quer comprar barato. Quem está vendendo quer vender caro. Quer vender caro. Você tem que fazer essa intermediação. Você dá esse match aí, uma negociação ganha-ganha para ambas as partes. Para ambas as partes, né? E ambos, assim, ambos têm a visão de que é o corretor que está ganhando. E não é bem isso. Às vezes a gente até tira um pouco do nosso para conseguir atender as duas demandas, né? E fazer esse trabalho aí com excelência.
Você trabalha autônomo, Cadu? Autônomo. Eu trabalho para uma imobiliária, né? Porém, autônomo, não tenho um salário fixo, né? Eu dependo da minha própria produção. Certo. Né? É uma troca muito justa, assim. A imobiliária, ela me dá oportunidades incríveis, ela me dá as ferramentas que eu preciso, né? A geração de leads, a divulgação, a visibilidade, ela é a vitrine que eu preciso para ser um profissional autônomo muito bom. Sim. Né? E eles falam bastante isso. A gente tem, o corretor tem que buscar ser conhecido no mercado como corretor, não só como empresa, como a imobiliária. Né? Hoje a imobiliária me dá bem essa visão, me dá essa liberdade e me dá as ferramentas para que eu seja... É um veículo que contribui para a execução do seu trabalho. Contribui muito e muito. E a maioria dos corretores são autônomos? No geral do mercado? São autônomos, no geral do mercado. Existem alguns que trabalham registrados, né? Principalmente quando atuam na parte de locação, né? Até porque demanda uma busca maior, eles trabalham por ajuda de custo, né? Então demanda, realmente tem um custo maior. Sim. Agora, os profissionais de venda, de imobiliária, realmente a grande maioria são todos autônomos, é um ou outro que são registrados, aí tem um acordo diferente. Mas a grande maioria é autônoma. E para você atuar no mercado, você abre uma MEI ou é um PJ? Você pode atuar até como pessoa física, né? Tá. Porém, quando você atinge ali um determinado ganho, você tem que fazer as devidas declarações, né? Como eu trabalho com a imobiliária, eu não preciso ter um PJ, eu não preciso ter um CNPJ. Porque a emissão de nota, tudo parte da imobiliária. Da imobiliária. Agora, quando você quer atuar autônomo 100% por sua conta e risco, você precisa ter uma ME. O corretor de imóveis, a MEI não comporta. Não comporta. Não comporta, tem que ser uma ME. Uma ME. Então o gasto é maior, então quem está querendo trabalhar por conta aí já fica ciente que é um pouco mais caro. Então compensa. Os impostos aumentam, né? Os impostos aumentam, então compensa muito você ter uma imobiliária por trás também. Sim, com certeza. A parte de marketing, você é um cara muito forte no marketing, né? Eu até conheci o seu trabalho através do TikTok. Os vídeos, né? Eu publico os cortes do podcast no TikTok. E aí parecia ser publicação do Cadu lá, mostrando o empreendimento. Falei, esse cara é bom, ele gosta de falar, você vê que tem uma certa facilidade. O marketing são as ideias suas mesmo. O marketing, a grande maioria é ideia minha. Eu venho de um ramo também, antes da financeira, né? Eu trabalhei muitos anos em rádio. Trabalhei 8 anos na rádio, então eu aprendi a falar na rádio. Agradeço muito pelos anos que eu trabalhei lá, porque eu aprendi muito, convivia com os locutores, tinha uma grande amizade, então eu pegava, tinha uma maneira de falar, as palavras, recebia muitas dicas deles, eu brincava um pouquinho de gravar alguns spots comerciais. Legal, né? É bem legal. Então eu recebi muitas dicas, né? E essa parte do marketing eu sempre gostei muito, então todos os trabalhos que eu tive, eu sempre trabalhei autônomo, né? Sim. Então eu sempre fiz o meu próprio marketing. Então eu estudei muito marketing, né? E eu gosto muito. A parte dos vídeos, eu vi que o mercado imobiliário precisava disso, né? Os grandes corretores que tinham muito sucesso, eles estavam aparecendo muito. Então eu falei, eu preciso aparecer. É verdade. Eu comecei a princípio eu mesmo. Eu ia lá, eu fazia o texto, eu gravava, né? E eu editava. Tipo, uma coisa bem amadora zona. Aí a primeira imobiliária que eu trabalhei começou a comprar um estabilizador e tal. E mesmo assim eu gravava junto com o pessoal da imobiliária, né? Aí quando eu fui pra Luri, né, que é a imobiliária que eu tô agora, eles falaram, não, realmente me chamaram por conta disso também, tipo, me viam, eu tava me destacando ali com os vídeos. A gente precisa de alguém assim, dinâmico, que fale, que não tenha vergonha de ir lá e falar. Sim. Isso é difícil, a pessoa que consegue ir lá e falar. Não é tão fácil. Aí também vamos valorizar o trabalho de quem fala nas câmeras, porque não é fácil. Diante de uma câmera realmente é muito difícil. Aí chegamos agora, a gente tem até um videomaker, né? Tem uma equipe de marketing, então, que grava comigo, né? O Léo, ele vai lá, ele grava, ele edita. Mas as ideias partem sempre assim, dos meus vídeos partem sempre de mim. Sempre eu elaboro o roteiro, eu elaboro onde vai gravar, como, né? E essa parte de iluminação, de imagem, aí fica mais com o profissional mesmo. Técnica um pouco mais chatinha, você fica com a criação e com a execução. Isso, com a criação, com a execução. Que é a parte boa do negócio. É a parte que eu gosto de fazer. Agora a parte técnica eu já não tenho. A parte técnica é legal também, mas dá um certo trabalho, né? Certo trabalho. Mas é legal, os vídeos que você faz são muito bacanas, viu? Muito bom, fico feliz de saber que... Aparece bem o seu trabalho.
né? É importante isso. Isso é importante. Eu fico feliz em receber esse feedback, né? Até teve um dia que eu tava com minha esposa no supermercado, teve uma moça que parou, você é corretor, né? Aí eu vi um vídeo seu e tal. Nesse dia eu falei, pô, tá dando certo. Preciso continuar fazendo. Se tornou uma figura conhecida. Você vai ficando conhecido, né? E aqui na cidade falta um corretor assim, um corretor mais... Tanto que quando tem os lançamentos, né, que as construtoras costumam fazer os meetings, né, que reúnem todos os corretores e tal, o pessoal que às vezes eu nem conhecia, eu falo, já vi vídeo seu, conheço você me acompanhava, parabéns. Eu falo, pô, isso é muito bacana, gratificante. E é uma régua pra gente saber se tá dando certo, né? Tanto que a maioria dos clientes que eu atendo hoje, principalmente de lançamento, vem dos vídeos. A gente grava, patrocina e o pessoal vem porque viu o vídeo, gostou. E aí entrando no mercado que se atua mais, né? Tem a locação, tem a venda e dentro da corretagem do corretor de imóveis, assim, o que são vários focos, vamos dizer assim. Vários focos, né? A gente tem os corretores que focam no alto padrão, a gente tem os corretores que focam mais em galpões comerciais e a gente tem os corretores que focam mais em imóvel de terceiros, né? E os que focam mais em lançamentos. Eu entrei no mercado imobiliário trabalhando com lançamentos. Então, é uma área que dificilmente eu vou sair dela, né? Sim. Muitos corretores não gostam tanto, preferem trabalhar em imóveis de terceiros. Realmente é muito bom trabalhar em imóveis de terceiros, tanto que eu trabalho os dois. Mas eu não consigo deixar os lançamentos porque eu gosto muito, né? O imóvel na planta, ele é uma oportunidade, assim, é inigualável. Tipo, o tanto que rende isso. Então ele demanda um pouco mais de estudo em relação a isso, né? Trabalhar o lançamento ele é um pouco mais difícil, porque você está vendendo um imóvel que a pessoa não está vendo. É diferente, tipo, eu te mostrar essa casa, essa cozinha, o piso, como ela está, a disposição do espaço, é uma coisa. Fazer você enxergar isso no imóvel que ainda nem existe, que vai ficar pronto daqui a 3 anos, demanda um talento. Um talento diferente. É verdade, realmente, eu não tinha pensado nessa dificuldade, porque a gente vê, tem aquelas ilustrações, cada vez está evoluindo mais essa parte, né, de ilustração, mas nada como você está no lugar, né? Por exemplo, tem a visão da cobertura, o pessoal consegue já fazer no design gráfico da visão da cobertura e colocar na janela. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você levar o cliente lá e ele olhar, ter a dimensão do espaço, principalmente porque o lançamento, muitas vezes você está vendendo o primeiro imóvel da pessoa. Como a condição de compra é muito mais fácil, normalmente quem está comprando o primeiro imóvel compra um lançamento, compra o imóvel na planta. A planta. Então ela já não tem tanta noção, então é bem difícil de você trabalhar isso, porque você tem que criar na pessoa essa noção do espaço. Alguns lançamentos têm o decorado, facilita um pouco para ela ter essa dimensão do espaço. Mas do que ela está comprando mesmo, a gente tem que explicar muito bem. Muito bem. E é difícil esse mercado de lançamentos, ele é um mercado concorrido? É um mercado bastante concorrido, né? A gente tem muitas construtoras fortes aqui no mercado, porém é o que eu sempre falo, quem concorre são eles. Eu trabalho com todas as construtoras, né? Então todo mundo que eu sei que vai ter um lançamento, eu já busco a construtora, falo, tô sabendo que você vai lançar, né? Então eu estou à disposição para trabalhar o seu imóvel, o seu lançamento. Então eu trabalho com todas as construtoras. Então quem concorre é eles. Para mim, quanto mais produto eu tiver no mercado, mais fácil de eu atender a demanda daquele cliente. Porque normalmente elas lançam assim, lançam 1, 2 no máximo. Então, tipo, você quer um lançamento, mas você quer que seja lá no Cervezão. Eu tenho de determinada construtora. Mas eu quero lá no bairro Estádio. Eu tenho de outra construtora. Agora, se eu trabalho com uma só, eu fico condicionado àquele produto. Porque normalmente lança um, depois que vende bem aquele, lança outro. Então eu gosto de trabalhar como autônomo também por conta disso. Não fico condicionado a um produto. Então o que você falar para mim hoje, eu quero um imóvel com tal característica, com tal preço, em determinada região da cidade, eu tenho. Você acha? Eu acho. Você é um corretor que tem um negócio para qualquer pessoa. Esse negócio. Se você está pensando aí hoje, eu queria morar numa casa de tal preço, de tal lugar, pode procurar que eu tenho essa casa para você. Olha, é interessante a importância de estar autônomo aí, você é totalmente visível. Né? Você não é vinculado a uma instituição, uma imobiliária, uma empresa, e aí você consegue ajudar todas, trazer o seu know-how, seu conhecimento, suas habilidades. Exato, e o fato de trabalhar também em terceiros me deu isso, né? Antes eu estava
ar-condicionado só lançamentos, né? Aí de repente você fala, mas eu não quero prédio, eu quero uma casa, porque os lançamentos hoje a maioria são apartamentos, né? Apartamentos. O mercado imobiliário está migrando para isso. Raramente tem um lançamento de casa. A gente até tem uma construtora que está lançando casas, mas a condição de compra do apartamento ainda é a mais procurada nos lançamentos. É mais fácil vender apartamento? É mais fácil, tá. É mais fácil. É um produto já... porque ele é mais limitado, né? Então, tipo, é aquilo e pronto, acabou. Já a casa você consegue modificar um pouco, você tem que atender algumas necessidades da casa, a pessoa quer um pouco mais de espaço aqui, um pouco mais ali. Já no apartamento não, a pessoa já vai sabendo que é aquilo e pronto, né? E você citou uma coisa interessante mesmo. Hoje a gente vê poucos lançamentos de casas, né? São raros os lançamentos. São raros, né? O pessoal está migrando para a verticalização, né? O mercado imobiliário está fomentando isso e as pessoas aceitaram muito bem de determinado tempo para cá. Ainda existem as pessoas que elas querem casa e às vezes elas nem sabem o porquê. Eu atendo clientes que vão buscar e falar, mas eu quero casa. Eu falo, mas por que você quer exatamente uma casa? Porque às vezes a pessoa quer, mas ela não está elegível para aquela compra, né? Então a gente tem que também fazer essa orientação, esse papel da consultoria, falar, vamos investir num apartamento, na planta, quando ele estiver pronto a gente vende ele a um valor maior, aí sim você consegue comprar a casa. Então hoje também tem essa coisa da pessoa estar comprando já visando uma segunda compra, né? Isso auxilia até naquele planejamento financeiro. O planejamento financeiro. Tem muitos imóveis que a gente vendeu na planta, que hoje eu estou captando alguns imóveis de pessoas que compraram, que nem do IP Amarelo mesmo que eu gravei um vídeo. Foi entregue faz algumas semanas e muitas pessoas compraram já na intenção dele valorizar, porque quando você compra na planta, a valorização é em torno de 30% a 40% até entregar. É uma valorização muito alta. Muito alta. Muito alta. O maior período de valorização do produto imobiliário é nesse período de construção, na fase de construção. De construção? Então a pessoa comprou lá a 150, 160, está vendendo hoje a 250. E ele não vai valorizar muito mais no próximo ano. Ele vai valorizar, vai sempre valorizar, só que cada ano ele vai valorizar ali 1%, 1,5%. Nesse período de construção ele valoriza 30%, 40%. Então a pessoa que quer comprar uma casa e não tem ainda aquele valor de entrada, vamos para um apartamento, daqui 3 anos a gente vende o seu apartamento. E aí você vai ter esse dinheiro para entrar no imóvel que você realmente quer. A gente auxilia no passo a passo. Até porque eu falo, daqui 3 anos você vai estar vivo, você vai estar vivendo, você vai estar morando. Então vamos com calma. Com calma. Até para não dar um passo maior que a perna. De repente até na minha sede de vender, eu falo, não, então em vez de te vender um apartamento de 150, eu vou te vender uma casa de 300. De repente você não aguenta pagar. Não aguenta pagar. Você vai lembrar de mim todo dia. É verdade, vai falar mal do corretor. Que não é o objetivo, né? Você tem que fazer um trabalho legal. Você ficar... Todas as vezes que você chegar na sua casa, você fala, pô, que legal, ele me ajudou com isso. Com certeza. É interessante. Ainda bem que eu ouvi ele. Olha, a gente já passamos aí pelo seu início de profissão, falamos aí um pouquinho da sua história. Sim. É um profissional nato também da comunicação, trabalhou em rádio. Por isso que a gente vê um talento aí nos vídeos. Acho que tem um talento natural que foi sendo lapidado, né? Nesse período de rádio, que ajuda muito, né? Eu também trabalhei numa rádio um tempo, fiz uns bicos. Que legal. Quando eu era jovem. Que bom. Ainda sou, mas eu era mais jovem. Mas assim, no próximo bloco a gente vai conversar um pouco mais sobre os seus imóveis, sobre a profissão em geral, o cenário, porque tem tanto assunto, né? Tem bastante. A gente está falando aqui e a gente já passou por vários assuntos. E eu tô matando muita curiosidade aí da profissão, né? Dessa área profissional. Então acho que no segundo bloco a gente volta para continuar a conversa com o Cadu Corbinato. É rápido o intervalo e a gente já está de volta. Maravilha. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. É nesse espaço que eu coloco em prática todas as minhas ideias criativas. Tem dado certo? Aqui eu comecei com o Pode Falar, que é um podcast que pretende mostrar as pessoas e os profissionais que fazem diferença na sociedade onde vivem. E não para por aí.
Recentemente nós estreamos o Super Ligado, que é uma forma diferente de trazer os fatos da semana. Uma revista eletrônica onde eu comento celebridades, fofocas, acontecimentos em geral, atualidades e pontos de vista. E eu conto com uma ajuda muito especial. A Alexa comenta comigo todas as notícias. Acho que eu sou o primeiro cara do mundo a colocar a Alexa como apresentadora de um programa. Gostou do conteúdo? Então aproveita, se inscreve no meu canal. Com isso eu consigo produzir ainda mais conteúdos de qualidade. Voltamos ao nosso segundo bloco de conversas. Hoje nós estamos conversando com um corretor de imóveis muito conhecido aqui na cidade e um profissional de grande valor que vem trazendo muitas novidades do mercado imobiliário nas redes sociais, na internet, incorporando esse trabalho de comunicação, de vídeos, de postagens na internet à rotina do corretor, que é muito interessante e que algo de destaque nele que trouxe aqui no nosso podcast de hoje. É o Cadu Carbinato. Conversamos sobre a história dele, como ele chegou no mercado imobiliário, tinha uma financeira, tinha um primeiro plano da financeira e foi para o mercado imobiliário. A mulher continuou na financeira, que ao contrário do que muita gente pensa, o corretor não começa ganhando dinheiro não, ele tem que correr atrás dos imóveis. Não é que escalou, né? Tem que correr atrás. Uma bela trilha. E aí, como eu te falei, né, sobre os seus vídeos, tal, no TikTok, como que você começou a fazer isso? De onde veio a ideia? Então, eu senti que o mercado estava pedindo isso, né? Quando eu comecei a estudar para ser corretor, eu vi que os grandes corretores vendiam muito bem dessa forma. Os caras fazem, então eu senti essa necessidade, não só divulgar ali na postagem, na foto, ou buscar lead, eu preciso começar a gravar. E eu dei a ideia pro pessoal de imobiliárias, né, da primeira imobiliária que eu trabalhei, mas o pessoal acho que não comprou a ideia de cara. Não, vamos, eu tinha uma casa que eu queria muito vender ela, né, era uma casa lá no portal, era uma casa de alto padrão. Eu falei, eu preciso muito gravar essa casa. Não, vamos, não preciso gravar. Não, uma hora a gente vai. Aí chegou um dia que eu falei, deixa eu começar. Conversei com a minha esposa, falei, ó, você me grava? Eu falei, grava. Um microfoninho que era o meu fone, né, um celularzinho ruim, sem estabilizador, imagem tremida. Bolei um roteiro, e ficou muito bom o roteiro. Gravei, né, tipo, indo na casa, tentei gravar tudo direto, editar o mínimo possível, porque eu também não sabia editar. E postei esse vídeo, logo depois o pessoal já me ligou e falou, vamos gravar esse vídeo mais profissional, ficou muito bom, o roteiro ficou bom. E nisso eu fui aperfeiçoando, aí troquei de celular, né, aí agora eu uso um estabilizador, aí tem um microfone, então mas eu comecei fazendo do jeito que dava e deu muito resultado. Já de cara esse primeiro vídeo teve muita gente que já veio falar comigo. Então você precisou gravar esse vídeo para o pessoal da imobiliária, inclusive, entender que era necessário. Falei, ó, realmente precisa disso. Tanto que hoje eles fazem, até hoje, né? E fui chamado para outra imobiliária para trabalhar mais abrangente o mercado justamente por causa dos vídeos, né? E hoje as vendas que eu faço são por causa dos vídeos. Se eu não tivesse começado ali com um celularzinho ruim, sem microfone, não tava tendo essa visibilidade hoje. Com certeza. É aquele ditado, primeiro comece e depois, como a minha amiga Michelle me falou uma vez, primeiro comece e depois você vai melhorando o que precisa ser melhorado durante o caminho. Exatamente. Comece, pega e vai. É isso aí. Dentro dessa... Você trabalha muito com imóveis novos, né? Que você passou pra gente. Teve alguma venda que te marcou muito? Teve uma venda que me marcou muito, que foi a venda para um casal muito jovem e me fez enxergar o mercado de uma outra forma também, né? Era um rapazinho, ele tem 22 anos e a mulher dele tinha 23, namorados, estavam para casar. E ele foi procurar por curiosidade, para saber como que era, tal, para planejar a compra e já consegui atender ele de uma forma que deu certo. Em coisa de 20 dias aí, ele estava aprovado, já estava pronto para assinar contrato. Então foram 2, 3 conversas e já ele falou, eu não imaginava que fosse tão fácil assim. Então às vezes as pessoas, isso me fez enxergar o mercado, tipo, às vezes as pessoas estão se limitando porque elas acham que, né, o achar que tanto faz a gente tomar algumas atitudes, como faz a gente
se privar delas, né? Então ele me fez enxergar isso de uma forma, e quando deu certo, que ele falou, pô, você realizou um sonho que eu mesmo não achava que eu ia conseguir tão cedo. Isso me marcou muito e também me encheu de orgulho, o orgulho alheio, né? A gente fala muitas vezes que tem vergonha alheia, e ele me encheu muito de orgulho alheio, por ser um casal jovem, né, 23 e 22 anos, e já tá buscando isso, já quis comprar o primeiro imóvel. Não foi aquele cara que entrou no mercado de trabalho, já quis comprar um carro, já quis comprar uma moto, já não sei o quê. Não, quero comprar um imóvel, quero construir família. Logo cedo, isso é bonito de ver, né? Bonito de ver e faz a gente querer mais. Pô, eu participei da realização do sonho desse cara. Essa foi uma sensação que, a partir disso que eu falei, é o que eu quero da minha vida. É um sentido muito importante da sua profissão, trabalhar. E a casa é o grande desejo de todos nós, né? Ter a casa. Então, você contribuir para essa aquisição. Realiza sonhos. O seu trabalho, você realiza sonhos. Realiza sonhos. Isso é muito gratificante. Teve algum imóvel muito inusitado, assim, que você já vendeu ou que conheceu? Teve um que eu conheci, que era foi um imóvel de alto padrão, que no momento em que ele foi lançado, acho que eu e a maioria dos corretores falaram, não, cara, não comporta isso, que foi o Grand Garden. Não sei se você chegou a conhecer, mas é um imóvel milionário, muito, né, altíssimo padrão, acho que é o imóvel de maior padrão que a gente tem na cidade. Quando eu fiquei sabendo desse empreendimento, eu falei, a cidade não comporta isso, não é possível. Cara, vendeu assim. Tanto que o primeiro que vendeu lá foi a cobertura, que era triplex, que era 4 milhões, eu não sei quanto, foi o primeiro que vendeu. O primeiro que vendeu. Hoje, mais caro. Mais caro. Hoje ele já foi entregue, né, o mês passado, e só tem mais 2 unidades. Nossa. Vendeu tudo, cara. Vendeu tudo e ninguém acreditava que fosse vender nesse tanto. Tá aí. E esse é um imóvel que a gente pode colocar no mercado de luxo, assim? É um imóvel de alto padrão. Alto padrão. No mercado de luxo, né? É um imóvel assim, muito específico, para clientes muito específicos, né? E também foi uma outra mudança de chave ali. Falei, pô, existe também esse público aqui. Então, e quando ele foi lançado, eu ouvi de um corretor amigo que falou assim, pô, mas esse aí é para 2 milhões para cima, né? Tipo, já se limitando. Aí eu pensei comigo, falei, pô, alguém tem que vender isso. Alguém vai ter que vender isso. Alguém vai vender isso aí. Por que não eu? Opa! Por que não eu? Então eu fui desafio. atrás de conhecer, de ir lá, de ver. Também captei essa venda aí para minha carteira. É um tipo de cliente diferente, né? Diferente, um tipo de cliente diferente. Financiamento, não dá nem para imaginar como que é a cifra disso, né? Não, é assim. É outra realidade. É outra realidade. Mas é uma realidade alcançável. Alcançável. Pode ir atrás, gente. E aqui em Rio Claro tem bastante, esse é o mais caro, mas tem alguns apartamentos também que estão lançando aí na faixa de 1 milhão, 1 milhão. Tem, né? Muitos, né? Na faixa de 1 milhão, 1 milhão e pouco. Né? E tem procura. Tem procura. Tem procura. A gente tem esse público na cidade, né? A gente tem, assim, o mercado do Minha Casa Minha Vida, ele ganha no volume, tem muita gente. E esse mercado do alto padrão a gente ganha no ticket médio, né? Sim. Ganha no valor de venda. E dá para vender bem, dá para vender sempre. Porque tem esse público aqui em Claro. O Minha Casa Minha Vida, ele continua aquecendo o mercado? Continua aquecendo o mercado, né? Continua sendo a primeira compra das pessoas. E ele fomenta bastante o mercado. Ajuda muito. Ajuda na venda. Tanto que o que deslancha mesmo para as imobiliárias é o Minha Casa Minha Vida, porque você vende um volume muito alto, é um produto fácil de vender, com condições diferenciadas, né? É um produto bem gostoso de trabalhar. Eu gosto de trabalhar essa faixa do Minha Casa Minha Vida e as condições realmente são muito boas. É interessante a gente ver na prática um programa do governo, quanto que faz diferença, né? Faz diferença na taxação nas taxas são diferentes, né? E ajuda muito as pessoas que querem comprar o seu primeiro imóvel. E eu tenho muita gente hoje que comprou o primeiro imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, que eu estou vendendo esses imóveis agora para adquirir um médio padrão. Então a gente vê isso acontecendo muito no mercado imobiliário, né? A compra ela não é o destino final. Tipo, tem aquilo de, quando a pessoa realiza esse sonho de comprar o primeiro imóvel, não é porque realizou que parou ali. Acaba sendo um investimento, então, né? E já parte para o segundo sonho, que é eu quero uma casa maior, teve um filho, precisa de mais um quarto, precisa de um espaço maior. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele coloca aquilo no mercado e também
faz a pessoa acreditar que ela consegue para ela partir para um segundo. Porque existe um padrão ali do Minha Casa Minha Vida. Existe. Padrão de imóvel. Aí a pessoa compra, perfeito, investe naquele imóvel e pode sair daquele padrão e pegar algo maior, é isso? Pegar algo maior. E faz também a pessoa começar a se enxergar a longo prazo. A compra do imóvel ela tem muito isso, mudar a maneira que a pessoa se enxerga. A pessoa que compra o imóvel hoje, ela passa a se ver a longo prazo. Porque até então a pessoa se vê no hoje. É tipo, hoje eu ganho isso, hoje eu estou de tal forma. Agora, quando você adquire esse comprometimento a longo prazo, que você compra o imóvel para 360 meses. Sim. E você começa a se planejar a longo prazo, aí você já consegue se ver escalonando na vida, né? E existe um padrão, não sei se é uma curiosidade minha, de um imóvel dos sonhos, assim, que a pessoa, todo mundo, a grande maioria queria ter aquele tipo de imóvel? Existe alguns, e não é, por incrível que pareça, um Grand Garden, assim, mas um imóvel de médio padrão que atende ali as necessidades do dia a dia da pessoa. Todo mundo tem, né, vislumbra esse, eu quero chegar naquele ponto, né, e para uns é determinado imóvel, para outros é outro. Que nem a gente tem nossa visão, assim, eu tenho um imóvel que eu enxergo e falo, pô, hora que eu chegar naquele, eu atingi minha meta, eu sei que eu vou ter que começar, né, buscar um para depois buscar o outro. Todo mundo tem esse padrão, mas não é o mesmo. Mas varia. Varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa. Aquela ideia de ter uma casinha, um quintal, uma churrasqueirinha, uma edícula e uma piscina ainda é muito procurada? É muito procurada. Porque o imóvel, a pessoa enxerga ela como um recanto, né? Tipo, ela quer um imóvel que atenda o dia a dia dela e também ser o seu recanto, tipo, vou chegar em casa, vou relaxar, no fim de semana eu vou curtir a minha família ali. Né? Eu vou trazer os meus amigos para cá. Então a pessoa tem isso ainda, quer uma casinha, uma churrasqueirinha, uma piscina, uma áreazinha onde eu possa aproveitar minha família, meus amigos. E os apartamentos também fazem essa vez aí, né? Os apartamentos mudaram muito o seu padrão, né? Você vê quando começou os apartamentos aqui, ele era realmente o espaço para você chegar e dormir. Hoje os apartamentos já oferecem, inclusive dentro do Minha Casa Minha Vida já tem, né, com sacada, que atende um ponto grill ali na sacada, e os condomínios em si já estão migrando para ter um mercado dentro do condomínio, para ter uma área comum que atenda exatamente isso, que é para o público que ainda cresceu dentro de uma casa, cresceu dentro de um espaço, está migrando para essa questão do apartamento justamente porque os apartamentos se adaptaram também, né? Sim. E a segurança do apartamento também não tem o que falar, né? A segurança hoje eu acho que hoje quando a pessoa escolhe um apartamento, acho que o motivo número 1 é a questão da segurança. A questão da segurança. E o número 2 é o condomínio. Que antes a pessoa era retraído. Mas eu vou pagar um condomínio, é meu, mas eu vou continuar pagando para sempre. Só que o condomínio ele te oferece coisas. Por exemplo, eu moro numa casa hoje, casa na rua. Para os meus filhos terem uma atividade, para poder... Hoje as crianças não brincam mais na rua. Para eles terem isso, eu pago um clube. Que o condomínio já me supriria. Com certeza. Então, assim, o condomínio hoje ele deixou de ser visto como um gasto a mais, passou a ser visto como até uma economia. Que hoje, se eu pagar uma academia para mim, uma academia para minha esposa, uma aula de natação para o meu filho, eu vou pagar o dobro do que é um condomínio hoje. Totalmente. E a questão da segurança, as câmeras que estão ali o tempo todo, se você for colocar isso em casa, portaria, né? Não, é um gasto absurdo. Se for colocar uma empresa para cuidar de segurança, para fazer um monitoramento, já é o que você paga hoje no condomínio. Vale o condomínio. Vale muito o condomínio, né? E também a vizinhança, quando você tem uma vizinhança bacana, né? Consegue ter aquela convivência legal que se tinha nas casas de antigamente. Os condomínios hoje têm uma administração muito boa. Os síndicos hoje, na grande maioria, são síndicos profissionais. Mais um morador que é elegível, que acaba puxando sardinha mais pro vizinho que ele gosta mais. Então hoje é tudo muito mais neutro, as pessoas estão se adaptando muito bem às regras de convivência, né? Sim. Que hoje todo mundo quer sossego, né? Tranquilidade, sossego. Tranquilidade. Eu moro num prédio também e lá é bem tranquilo, sim. O pessoal é bem tranquilo. Mas a gente tem uma vizinhança legal também, graças a Deus. Você consegue conversar com os vizinhos quando encontra no hall ali.
Ou ligar para sair, às vezes. As pessoas acabam criando uma rede de contato dentro do próprio condomínio, acabam fazendo até um próprio network. Ajuda, estar dentro do condomínio ajuda às vezes até no trabalho, né? Trabalho. A gente vê muitos condomínios hoje, tem as feiras dos moradores. Né? E o pessoal vende ali dentro do próprio condomínio. Às vezes faz uma renda extra ali dentro do próprio condomínio. Então o condomínio gerou uma convivência muito boa. Interessante, né? Essa evolução do mercado. E continua ainda naquela linha, né? Ter uma casa, ter o meu espaço, ter uma vizinhança legal, ter um lazer. Só mudamos para os apartamentos por conta de segurança. Sim, por conta de segurança. E as pessoas enxergam hoje o condomínio como seu próprio quintal. Justamente. Que é uma coisa que às vezes a casa te daria um gasto maior para você ter. Para manter. É verdade. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está comprando um imóvel pela primeira vez, qual seria? Não importa, assim, você vai abdicar de algumas coisas para ter um lucro maior, né? Tem uma máxima que a gente fala no mercado imobiliário, que é que o melhor dia para você comprar um imóvel foi ontem. O segundo melhor é hoje. Justamente porque é um mercado que sempre evolui, sempre. Eu nunca vi uma pessoa comprar um imóvel hoje e vender mais barato do que comprou. Eu nunca vi isso acontecer. E o dia que eu ver, eu vou ser sincero para falar, mas eu acredito que todo corretor é categórico em concordar com isso. Tipo, o melhor dia para você investir nisso é hoje. Foi ontem, né? O segundo melhor é hoje. É hoje. Porque com certeza você só tem a ganhar. Às vezes você acha que você vai abdicar pelo tanto que você vai investir. Mas se você viu hoje, por exemplo, um imóvel na planta, você vai pagar o tanto que você vai pagar de parcela, o mesmo que você paga hoje na locação. Então, se abdique um pouco, cuida do seu nome, né? Cuida do seu comprometimento da renda e compra. E vai pesquisar, não custa nada, vai pesquisar, vai visitar, porque é como a venda que me marcou muito, né? Às vezes a pessoa acha que vai ter uma grande dificuldade, chega lá em 2, 3 conversas com o corretor e em 20 dias está assinando um contrato. Um casal jovem começando a vida. Né? Então, assim, expõe a sua dor para o corretor, que o papel dele é justamente realizar. É o que eu falo no final dos meus vídeos para todo mundo. Falo, me conta os seus planos que eu te conto como vamos realizar. É bacana essa frase aí, interessante, né? E você já viu algum imóvel que parecia ter uma personalidade, uma casa assim que você entrava e você falava, nossa, mas esse lugar parece que tem alguma coisa assim, uma sensação estranha ou diferente? Já, tanto boa como ruim, né? Já teve um imóvel que eu entrei que para fazer a captação, né? E eu até mandar mensagem pra minha esposa, falei, eu tô com medo. Olha, parece que tô me observando, parece que tá mal assombrado. Já teve também imóveis de eu entrar e falar, que energia boa. Eu queria morar aqui. Olha. E, tipo, também já teve, às vezes até de um mesmo condomínio, de eu entrar com um cliente numa unidade, num apartamento, entrar em outra. E quando entrou em uma determinada unidade dentro do mesmo condomínio, parece que dá aquela luz, sabe? Da pessoa entrar e falar, eu não sei porquê, mas é esse. Então a casa, o imóvel, ele tem energia. Ele tem energia. Tanto boa, às vezes nem tão boa, mas a grande maioria tem e você sente que bateu, sabe? É verdade. A pessoa entra e sente aquilo, fala, não, esse realmente bateu. Tanto que eu pergunto muitas vezes para as pessoas, falo, é esse? Bateu? Eu falo para a pessoa, bateu. Porque se não bateu, vamos buscar. Vamos buscar. Às vezes não é porque entrou naquele, até que esse dá certo. Não, cara, vamos realizar. Tem que ser o que você realmente quer. E a gente tem esse imóvel no mercado. Então, dá para ir buscar. Né? Tem que ter aquela régua, né? Tipo, não vou perder a oportunidade, não vou ficar buscando muito, né? Mas dá para buscar o imóvel perfeito para você. Você já pegou alguma casa, algum apartamento, um imóvel em geral, onde não conseguia fazer negócio nem a pau, assim? Já aconteceu. Já aconteceu de entrar e ver que não dá negociação, é muito não conseguir, às vezes, até precificar aquele imóvel, né? Até porque os proprietários têm que entender que o amor não entra no preço. É importante para você tem uma história ali, só que a casa foi construída sem uma planta, às vezes não tem a verbação do puxadinho que você fez lá, você construiu num estilo a cozinha e depois fez um puxadinho lá para cima e tal. Tudo isso que você investiu, às vezes o mercado imobiliário tem que atender determinadas regras, até de segurança do imóvel, né?
Porque se você construir, por exemplo, falar, vou quebrar essa parede aqui, vou fazer uma escada e fazer um sobrado, tipo, o banco não vai aprovar isso. Você precisa ter um engenheiro, você precisa ter uma segurança para vender. Eu não posso vender um imóvel que vai cair em cima da pessoa. Então tem que ter uma responsabilidade social em cima daquilo. Se a pessoa tipo, vem, às vezes ela quer que chegue num preço que você sabe que nunca vai chegar. Nunca vai chegar. E aquele imóvel fica empacado no mercado. Então tem que acreditar bastante no corretor. Quando o corretor fala, vamos baixar um pouco essa régua, porque tem imóvel que realmente você vai vender para ser demolido e vender como terreno. Não tem aí é mais o local mesmo, o local, o terreno. O local, o terreno, para que você comece uma nova história naquele imóvel. Porque às vezes nem regularizar você não consegue. Porque não vai aprovar essa regularização. Porque a regularização ela tem que atender algumas normas, algumas regras. Então é muito importante o papel do conhecimento do corretor para isso também. Por exemplo, eu sei que determinada janela virada do jeito que está não vai passar quando a gente for regularizar essa documentação, não vai passar. Olha, a gente não vai conseguir trabalhar essa venda. É até uma dica, quem quer investir em imóveis para vender no futuro, procurar sempre um engenheiro, até mesmo um corretor, né? Até mesmo um corretor que vai te dar essas primeiras orientações. O engenheiro é o cara ideal para falar sobre as normas, né? Sim. O corretor vai ser o cara ideal para te falar sobre a avaliação comercial desse imóvel, né? Que é uma coisa que as pessoas me procuram muito. Você faz avaliação do meu imóvel? Faço. Mas a minha avaliação é comercial. Eu entendo algumas normas, eu faço a sua avaliação, né? E tem muitos corretores que são aptos a fazer uma avaliação mais jurídica, mais precisa. Tanto que o corretor dentro da corretagem tem também os corretores que tem o CRESE e que tem o CNAI, que é o Conselho Nacional de Avaliador Imobiliário. São dois conselhos que tem? São dois conselhos. Eu estou buscando o CNAI, mas hoje eu sou só corretor. Então eu sou apto a fazer a avaliação comercial do seu imóvel, mas não faço a avaliação jurídica dele. Mas o CNAI é a jurídica, a parte jurídica? Jurídica. De repente tem um imóvel que está numa briga judicial e o juiz precisa determinar um valor para aquele imóvel. Então o corretor que vai avaliar ele tem que ser credenciado para fazer essa avaliação. E o CRESE e o CNAI são conselhos muito éticos, são bem rigorosos, Então você tem que fazer um curso. Tem que fazer um curso. Todo o começo que você fez para corretor. Exatamente. Começar do zero também. Começar do zero também. Só que com a bagagem já do corretor. Já tem. Você consegue o CNAI, você consegue ser corretor sem o CNAI, mas não consegue o CNAI sem ser corretor. Sem ser corretor. Olha, é uma evolução do corretor, né? É uma evolução. Uma evolução do trabalho do corretor ali. Exatamente. E você já teve um cliente que fez alguma proposta muito inusitada, assim? Não tinha condições de Sempre tem, de fazer negócio ali? Sempre tem o pessoal que... Principalmente o pessoal que ainda tem aquela ideia de quando foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida, o pessoal que se comprava casas a parcelas de R$400. Então o pessoal ainda tem aquela ideia e falou, eu tenho o meu FGTS lá, tem 30 mil, e eu queria ver uma casinha que eu pagasse no máximo uns R$500 de parcela. Pô, nem casinha na árvore, não dá. Tem os clientes que a gente precisa trazer para essa realidade, que fazem as propostas inusitadas, Tipo, eu tenho um carro lá, você vai ver um Opala 76 que o cara quer a preço de colecionador, quer trocar pau a pau numa casa de 500 mil. Mas, cara, não dá. Não tem negócio aí. Não tem negócio. E é difícil a pessoa aceitar, não? O financiamento do imóvel novo é mais fácil do que do imóvel usado? É mais fácil. É mais fácil por conta da cota de financiamento, Os bancos hoje para imóvel novo liberam 80% de financiamento. Já para o imóvel usado, na regra de hoje, 50% mais ou menos. Então a pessoa tem que ter uma entrada boa aí. Tem que ter uma entrada boa, por isso que eu falo, compra o imóvel na planta, ele valorizou, você já vai ter 50% do imóvel que você quer. Verdade. Então vamos começar pelo que dá. 80% imóvel novo, banco? 80% imóvel novo. Então você dá os 20% de entrada e ainda tem a vantagem de que, por exemplo, hoje os lançamentos são para daqui 3 anos. Normalmente o tempo médio de construção de 2 a 3 anos. Sim. Então, se essa entrada, você fala, mas eu não tenho nem o valor da entrada. Então, você paga o valor da entrada durante esse período de obra e o financiamento você começa a pagar quando tiver com a chave na mão. Olha. Essa é a grande vantagem. Por isso que é tão mais fácil a pessoa realizar essa compra do primeiro imóvel no imóvel na planta. Porque você vai pagar as parcelas ali da entrada
e a hora que você pegar a chave, você começa a pagar o financiamento. Mas, tipo, às vezes, hoje, como as regras do FGTS mudaram muito, né? Às vezes a pessoa não tem nem o dinheiro do FGTS. Tem gente que quer comprar um imóvel e fala, não tenho R$1 para dar entrada, eu consigo comprar um imóvel? Consegue. Porque a gente financia ela 100%. 100%. E o imóvel assim você começa a pagar depois que pegar a chave. Então, você tem aí... Dá para fazer negócio. Dá para fazer negócio. Tem várias opções de negócio. Tem várias opções de negócio. Tem imóveis aí que eu tenho hoje na planta que você paga R$700 de parcela aí durante o período de entrada. Bem menos que o aluguel, né? Bem menos que o aluguel. E você vai pagar ele a hora que você pegar a chave. Você vai pagar bem menos que o aluguel. Bacana. Aproveitar para reservar esse momento aqui, que nosso papo flui tanto que o tempo vai aqui, ó, já está terminando o segundo bloco. E aí a gente quer passar esse momento para você divulgar suas redes, falar algo importante que ainda você pretenda considerar aqui com a gente. Todas as minhas redes, só procurar lá Cadu Carbinato, né? Tanto no Instagram, no Facebook, no TikTok, né? Pode procurar lá Cadu Carbinato. E em todas elas eu costumo descrever bem ali na bio como entrar em contato comigo, né? Tem um link ali pro meu WhatsApp. E procurar também o pessoal da imobiliária, né? Hoje, a Lura Imobiliária. Eu sou muito conhecido pelas redes de lá também. Certo. Né? Eles me divulgam muito. E a imobiliária que você tem maior parceria no momento é a Luri. Isso, eu trabalho para eles. Eu trabalho hoje exclusivamente para eles. Mesmo como autônomo, eu não faço parceria com outros imobiliários, trabalho só ali. Faço as parcerias, né? Mas trabalho diretamente para a Luri. Outras imobiliárias que buscam fazer parceria, eu faço as parcerias pela Luri também. Né? E foram os que me deram a oportunidade de estar hoje no mercado tão visto como eu tenho ficado. Com certeza. E de conhecer o mercado de outras formas. Eu passei a conhecer o mercado de terceiros graças a eles, o mercado de locação estou aprendendo graças a eles, né? Então foi uma oportunidade incrível. Eu eternamente grato. Unir forças, né? Você trouxe seu talento, sua experiência, sua disponibilidade. Exatamente. E a imobiliária traz a estrutura burocrática que tem por trás de tudo isso. Eu peço até para fazer algumas coisas esses dias, eu falo, tinha que levar um documento lá, tem de fácil, uma matrícula, não sei o quê. Deixa que eu vou fazer. Eu sou muito curioso, cara. Sim. Sou muito curioso, gosto muito de aprender. Tem todo um trabalho aí que é importante a gente considerar. Exatamente. Então, quem quiser conhecer aí esse mundo imobiliário, tanto de imóveis na planta, como de imóveis novos, procura lá Cadu Carbinato nas redes sociais, que vai ser um prazer atender, né, e orientar em relação a isso. Eu aproveito para agradecer o Cadu pela disponibilidade, pela oportunidade de conhecer melhor o trabalho dele. Foi um cara muito bacana aí desde o início. Obrigado. Obrigado por trazer esse conhecimento aí pra gente. Eu que agradeço pela oportunidade. A todos que nos acompanharam, muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos aí na internet a cada 15 dias postando um conteúdo novo e tentando trazer sempre um conteúdo relevante como o de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Até lá.